Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. Tempo, eu sou a pastora Mari Madaleno. Se você não me conhece, quero dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. E eu quero dizer que eu também sou uma improvável, né? Eu também sou assim como você já deve ter se sentido alguma vez na sua vida. E hoje eu quero trazer essa primeira mensagem dessa série que a gente está com a expectativa lá em cima do que o Espírito Santo quer trazer para você. Quero dizer para você que os nossos líderes do Eleve, a gente está orando, a gente está gerando, porque a gente tem uma expectativa, assim, do que o Espírito Santo quer trazer para você, ainda nesses últimos dias do ano. Ano da fé. Você está entendendo que Ele tem alguma coisa para você? Ele quer falar alguma coisa para você? Então eu queria convidar você a alinhar seu coração, a alinhar sua atenção, a sua disposição mesmo para receber tudo aquilo que Ele tem. Que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração. Amém? A gente vai falar de algumas pessoas improváveis da palavra de Deus. E na verdade foi difícil escolher porque são muitas, né? Mas a gente vai falar hoje sobre alguém muito especial. E o nome dessa mensagem é Quando Você Acha Que Está Fazendo Melhor e aí você estraga tudo. Não sei se você já passou por isso. Você acha que você está bombando, aí, sabe, você toma uma decisão errada, pega aquele telefone, manda aquela mensagem e aí você estraga tudo, sabe? Não sei se isso já aconteceu com você. Mas lá em 1 Coríntios 1, 27, a gente lê assim: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. A gente sempre acha que a gente tem que provar algo para Deus, a gente tem que provar algo para as pessoas, e eu fico fazendo listas acerca de mim mesmo, e na verdade, às vezes Deus vai lá e Ele bagunça tudo para mostrar que é Ele que faz. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre você ser bom o suficiente, ou ser muito mal, porque é Ele que escolhe as coisas loucas desse mundo. O grande missionário Hudson Taylor falou assim: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. Por isso que a gente fala com tanta liberdade das nossas fraquezas. Sabe, aqui no Eleve a gente acredita sobre falar das suas improbabilidades. A gente acredita sobre falar nos seus erros, falar das suas fraquezas e ser franco sobre elas. Porque Deus não tem problema com isso. Na verdade, Ele disse que quando a gente é fraco, aí que Ele é forte. Mas de vez em quando a gente tem que lidar com as nossas pisadas na jaca, né? Sabe? Quando você jura que está fazendo algo certo, na verdade a sua motivação sempre foi certa, né? Você vai conversar, não, mas eu queria que desse certo, sabe? Eu queria fazer o certo com aquela pessoa. Eu queria fazer o certo no meu namoro. Eu queria tomar essa decisão certa no meu emprego. Eu queria tomar a decisão certa aqui na faculdade. Eu queria influenciar meus amigos. E daí você escolhe estar no lugar errado, na hora errada, lidar do jeito errado, falar alguma coisa sem pensar, tomar uma decisão sem pensar, e aí a coisa vai desenrolando, e daqui a pouco você não sabe o que aconteceu, daqui a pouco está uma confusão, você não sabe mais o que aconteceu. E eu quero falar com vocês sobre uma pessoa que viveu exatamente isso. O nome dela é Moisés. Se você está com a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir em Êxodo 2. Êxodo 2, de 11 a 16. Moisés, o menino, você sabe que Moisés significa o menino do rio, né? Menino que foi achado no rio. A improbabilidade de Moisés já começou aí, né? Dentro de uma cesta coberta com piche, o molequinho passou por um rio e ele não morreu, e ele foi achado por uma princesa. Já começou aí a improbabilidade dele. Mas lá em Êxodo 2:11, a gente lê assim que um dia ele já adulto, ele foi para um lugar onde estavam os seus irmãos hebreus, né? Ele era um escravo hebreu.
E ele acabou sendo adotado pela filha do faraó. Mas um dia ele sai daquele ambiente e ele descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. E viu também um egípcio espancando um dos hebreus. E ele correu o olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Ó que ideia boa, né? Olhando do lado, ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos. E aí no dia seguinte, a Bíblia diz que ele viu 2 hebreus brigando. E ele foi lá, né, naquele intuito de justiceiro. E ele falou, e aí, vocês não vão resolver isso não? E aí como ele tinha agido na independência, como ele tinha agido conforme os meios deles, aqueles 2 hebreus viraram para Moisés e falou, e aí, quem que você acha que você é juiz da gente? Você vai matar a gente igual você fez com o egípcio? Você acha que ninguém viu? E aí Moisés percebe que ele pisou assim, na jaca de uma forma, que ele errou de uma forma, que ele teve que deixar tudo para trás. Você entende? Eu quero que você pense comigo qual era aqui a situação de Moisés. Por quê? Porque ele, numa decisão impulsiva, numa decisão sem pensar, numa decisão na emoção, ele perdeu o privilégio do palácio, certo? Porque ele matou um egípcio. Então o palácio não era dele. O Egito não era dele, apesar de ser. Mas o povo hebreu também não. E eles começavam a questionar, mas quem é você para fazer isso? E aí Moisés ficou numa situação que ele não estava nem lá, nem cá. Você entende? Ele não tinha identidade, ele não tinha futuro, ele não tinha fundamento, ele não tinha mais, ele não sabia quem ele era. Porque ele tomou uma decisão errada. O motivo era ruim? Não, o motivo estava certo. O motivo da indignação dele era injusta? Não, o motivo era justo, porque ele ficou indignado com o povo egípcio tratando mal aquele hebreu. Mas na escolha da independência dele, ele jogou tudo para o alto. E aí ele se tornou o maior dos improváveis. Você entende? Ele era alguém que não se identificava com ninguém. Ele era alguém que ele não achava qual era o lugar dele. Eu não sei se você já se sentiu assim. Eu não sou nem do mundo nem da igreja. Porque as decisões que eu estou tomando, eu não consigo nem me abrir para fora, nem para dentro. Eu tenho vergonha de falar sobre alguma coisa. Com meu líder de célula, eu tenho dificuldade de abrir alguma coisa que aconteceu. E agora, o que vai acontecer nessa situação tão desconfortável, sabe? Eu não tenho para onde ir. Não sei se você já teve essa sensação, mas essa foi a sensação que Moisés teve. E aí ele foge para Midian e ele se torna essa pessoa improvável. O que é improvável? É com probabilidades muito pequenas. É alguém que quase não tem chance. É alguém que vive algo muito impossível. Eu não sei se você já se sentiu muito improvável alguma vez na sua vida. Eu lembro que quando eu fui fazer faculdade, eu me sentia a pessoa mais improvável de estar lá. E eu sentia que, tipo assim, gente, todo mundo aqui é mais inteligente que eu. Né? E eu estudava, às vezes, sabe, não dava. E eu me sentia tão inadequada. Tão improvável de estar ali. E às vezes quando a gente se sente improvável, quando a gente se sente nessa situação indefinida, a gente quer se provar, né? Quer se provar de alguma forma, de um lado ou de outro. Tem gente que quer se provar, você está tentando se provar lá na sua faculdade, e você está tentando provar alguma coisa aqui também. E o que Deus está falando é que os planos dele são tão maiores para a nossa vida. Tão maiores. Se você pegar alguns exemplos bíblicos, a gente vai ver que tanta gente esquisita que Deus usou e Deus trabalhou na sua história. Vai ver, Noé teve problema com a bebida. Abraão mentiu. Jacó enganou. Lia foi desprezada porque ela era menos bonita que a sua irmã. José foi escravo e sofreu assédio sexual. Moisés era um assassino. Esther era órfã e uma refugiada de guerra. Gideão era medroso. Sansão nem se fala, né? Dormia com prostituta. Raabe era uma prostituta. Davi era adúltero. Jeremias e Timóteo, eles eram novos demais. Todo mundo falava, menino, fica quieto, olha a sua idade. Elias, ele era depressivo. Jonas fugiu de Deus. João Batista era um excêntrico que comia gafanhoto. Marta era super ansiosa. A mulher samaritana teve muitos homens. Zaqueu era corrupto. Pedro era um sem noção. Paulo era um assassino.
E a Mariana também era uma improvável. E você? Mas sabe, nada disso impediu e nada disso impede os planos maravilhosos de Deus sobre a nossa vida. Nada disso impede os planos que Ele tem para nós. Às vezes a gente carrega algumas coisas em que a gente se sente desqualificado. E sabe, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ver desqualificações. E a Bíblia é maravilhosa por causa disso, e por isso a gente se identifica tanto, porque ela mostra as fraquezas, ela mostra as decisões erradas, ela mostra as nossas fragilidades, e a gente se identifica tanto. Mas a gente vê que é justamente nessas rachaduras, nessas desqualificações, que o Espírito Santo, se a gente der espaço para Ele, Ele vem preencher, e é justamente lá que a vida dele flui, e a luz dele flui, e é na nossa improbabilidade que Ele se revela, amém? É no seu acidente, sabe? É naquilo que você perdeu, não é? É naquilo que você perdeu que Deus se revela. E que Deus se demonstra. E na nossa fraqueza, colocada diante de Deus, é ali mesmo que Ele se manifesta. É ali mesmo que Ele se demonstra. E isso é algo tão maravilhoso. Então, se você se sente assim, meio fora dos planos de Deus, talvez você achou que, puxa, estava tudo indo tão bem, mas eu errei tão feio. Mas eu estou tão inconstante. Mas eu não consigo finalizar ciclos. Mas eu luto com esse pecado. Mas aconteceu algo na minha vida e agora parece que eu sou essa pessoa que não tem nem lugar, nem aqui nem ali. E eu sou esse para sempre improvável. E eu não tenho certeza se os planos de Deus são para mim. Eu não tenho certeza se eu sou digno disso tudo que vocês estão falando aqui nesse ambiente de igreja. Parece tão bonito na teoria, será que é para mim? Algumas pessoas aqui muito corajosamente se levantaram porque viram uma improbabilidade tão forte na sua vida. E você foi muito corajoso por causa disso. E eu já creio que a ação do Espírito Santo já está começando. A cura dele já está vindo. Mas eu queria me identificar com você. Quando você se sente meio fora dos planos de Deus. Então, o que Deus diz para a gente hoje? Que, na verdade, você não está fora do plano de Deus porque você errou feio. Deixa eu falar de novo. Você não está fora do plano de Deus porque você errou feio. Você não está fora do plano de Deus porque você errou feio. Às vezes a gente acha que Deus tem uma lista e a gente tem que cumprir aquela lista e a gente tem aquela ideia daquele Deus religioso. E que se eu errar, tudo foi por água abaixo. E eu decepcionei Ele de tal forma que não tem mais jeito para mim. Às vezes a gente acredita em mentiras assim. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que isso é uma mentira. Não há nenhum erro. Não há nenhuma escolha, não há nenhuma queda que seja maior do que a graça de Deus sobre a sua vida. Não há. Não há nada maior que o perdão, não há nada maior do que o favor. Isso é permissão para você pecar? Não. Isso é para constranger o seu coração. Isso é para dar esperança no seu coração, aquilo que Ele quer fazer na sua vida. A gente vê lá no verso 11... que Moisés já era um homem feito. E já era dono das suas ideias. Ele já tinha uma identidade formada, entende? Ele já era um homem feito. Ele tinha a formação dele. E aí foi nesse estado que ele decidiu, então, matar um egípcio. Porque ele achou injusto. Às vezes a gente está tão bem feito que a gente acha que a gente pode tomar todas as decisões. A gente é tão dono da nossa decisão, né? Porque eu já sou uma mulher feita, entende? Eu já tenho as minhas concepções. Eu sei o que é certo. E aí eu vou tomar essas decisões. E Moisés vai lá e mata um homem. Foi a solução errada por um motivo certo.
E talvez você se identifique com isso, mas não está fora do plano de Deus. Você entende? É uma coisa muito maluca. Deus, ele pega o nosso erro. E quando há uma rendição e um arrependimento, ele recoloca isso na sua história e aquilo vira uma engrenagem para circunstâncias, e aquilo vai havendo cura e vai havendo restauração. Você está entendendo? Então eu quero que você pegue o seu erro e você pegue o seu pecado e você coloque ele no lugar dele. Porque ele não é maior do que a graça de Deus sobre a sua vida. Ele não é maior do que a história que Deus tem para a sua vida. E isso é algo maravilhoso para nós. Sabe, Deus já resolveu o problema do seu pecado. Deus já resolveu. Já está resolvido. Se você pecou e você errou e você teve uma queda, e você genuinamente se arrependeu e pediu perdão para Deus, e você confessou para alguém para ter a cura, está resolvido. Gente, está resolvido. E o que Deus vai fazer a partir daí é algo que nem eu nem você sabemos. Mas também, Deus está fazendo você melhor quando parecer que você foi esquecido. Eu quero falar isso para você também. Porque às vezes a gente toma decisões erradas e a gente comete erros. E amém, Deus, Ele vai restaurar isso. Mas se você já passou por isso, você sabe que você vai viver um tempo de consequências. E você vai viver um tempo de um trabalhar de Deus. E às vezes Deus ele vai te tirar um pouquinho de um lugar de evidência, ou de um lugar que você estava acostumado, e você se sente deslocado para outro lugar depois desse período. E aí às vezes a gente acredita que isso foi porque eu errei, porque Deus esqueceu de mim, porque as pessoas estão me julgando, porque eu estou no banco. Entende? Gente, a gente precisa aprender a ver os processos da nossa vida, não porque, eu estou aqui na obediência, porque meu líder falou, não, porque é o processo de Deus para você. E você sabe para onde Moisés foi? Moisés saiu do Egito, saiu da capital, e ele foi para uma região distante, chamada Midian. E aí a Bíblia diz, lá em Êxodo 3:1, que Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, que era sacerdote de Midian. E um dia Moisés levou um rebanho para outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Moisés ficou 40 anos. Você está reclamando que só vai ficar 4 semanas no processo? Moisés ficou 40 anos. 40 anos. E você sabe, Moisés ele foi criado num ambiente egípcio. E para os egípcios, a atividade do pastoreio era uma atividade menor. Era uma atividade desprezada, sabe? Era uma atividade para um povo, assim, era uma mão de obra barata, entende? Então você imagina, Moisés era um príncipe do Egito, que cometeu um erro e teve que pagar por esse erro, e ele foi justamente ter uma atividade que ele cresceu acreditando que era desprezada, entende? Você acha que seu emprego não é bom o suficiente para você? Seu emprego não te define. O que define é o processo de Deus na sua vida, é a mão de Deus na sua vida, são os planos dele. Ele está agindo, Ele está construindo, Ele está refazendo. E sabe, você pode até achar que você foi esquecido, você pode até achar que isso é um castigo de Deus, mas eu quero dizer que Deus, Ele tem processos na sua vida. Enquanto Moisés estava lá cuidando do rebanho, Deus estava tirando o Egito dele. Deus estava tirando o orgulho. Deus estava tirando paganismo. Deus estava dando libertação enquanto Ele mexia na ovelha suja. E sabe, às vezes é isso que Deus está fazendo na sua vida. Você está lidando com coisas que você não lidou antes. E está fazendo coisas que talvez parecem pequenas para você. Mas eu quero dizer que Deus está tirando coisas dentro de você e Ele está colocando coisas novas. Você acredita nisso? Ele está te enraizando. Ele está fazendo você grande por dentro.
A gente precisa do discernimento, do Espírito Santo de Deus, para entender os processos de Deus na nossa vida. Você não foi esquecido. Você não está pagando uma penitência. Se você é filho de Deus, Deus está agindo, porque tudo corre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Tudo corre para o bem. O seu desemprego, o término do seu namoro, esse tempo aí de carência que você quer namorar e beijar na boca e não aparece a pessoa. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Deus está trazendo algo. Deus está te forjando. E é tão lindo quando a gente simplesmente deixa esse processo de humildade e dependência. Humildade e dependência. Humildade e dependência. Eu lembro que eu passei uma fase na minha vida em que eu tinha uma expectativa de uma carreira que eu queria ter. E eu brigava e falava, não, mas é isso que eu quero. E aí tinha um menino querendo namorar comigo que falava que queria ser pastor. E eu falava, eu não vou casar com pastor. Eu quero ter, sabe, minha vida é outra, eu vou viajar para fora. E não é isso. E aí de um ano para outro as portas foram se fechando. E eu fiquei sem emprego. E eu voltei para casa da minha mãe. E eu vivia de uma mesada que o meu pai me dava. E eu acordava todos os dias e eu procurava emprego e nada acontecia. E eu me sentia a pior pessoa do mundo. E eu via todos os meus colegas indo fazer mestrado fora do país e trabalhando na empresa tal, e eu, tendo que fazer faxina em casa, entende? E eu me sentia a pior das pessoas. E eu falava, Deus, você não me ama. O que eu fiz de errado? O Senhor me ama menos? O Senhor me ama menos do que aquela minha amiga lá, que fez a mesma coisa que eu, só que para ela parece que está dando tudo certo, e para mim está dando tudo errado? E eu não sei nem falar para você o que foi, mas, sabe, Deus trabalhou na minha vida. Humildade e dependência. Humildade e dependência. Dependência dEle, dos planos dEle, do que Ele quer fazer por você. O que Ele quer fazer através da sua vida. Então viva esse processo. Também Deus usa o que te incomoda para fazer a diferença, só que do jeito dEle. Sabe, Moisés, ele estava ali um dia andando ali pelo deserto de Midian com os rebanhos, e um dia Deus se encontrou com ele no Monte Sinai. Onde estava o Monte Sinai? No lugar da improbabilidade de Moisés. Eu quero dizer que o seu Monte Sinai está no teu lugar, da tua improbabilidade. Um dia você vai estar andando e Deus vai te dar um sinal. Um dia você vai estar andando e Deus vai falar com você. E Ele vai falar algo acerca do seu futuro. Ele vai falar algo acerca do seu chamado. Ele vai falar algo acerca dos planos que Ele tem para você. E daquilo que Ele quer fazer na sua vida. E lá em Êxodo 4:7, Moisés, ele vê uma sarça ardente. Ele se aproxima e Deus fala com ele. E aí Deus fala acerca de uma coisa que incomodou o coração dele há 40 anos atrás. Quando ele viu o egípcio matar um hebreu. E aí a gente lê assim, então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Eu tenho visto. Eu tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Eu sei que eles estão sofrendo. Agora venha e eu enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. É tão interessante que o senso de justiça de Moisés era algo que Deus já tinha colocado dentro dele, sabe? Ele já tinha o DNA do libertador. Sabe aquela pessoa que fica indignada? Você vê uma notícia, aquilo te deixa indignado. Moisés já tinha aquele DNA, só que ele precisava ser forjado. Porque o dia que ele usou aquele senso de justiça, do jeito dele, na independência dele, sem cobertura espiritual, sem entender do Espírito Santo, ele matou alguém. E quando a gente age por um senso pessoal, sem cobertura, sem entender o tempo de Deus, a gente sempre acaba matando algo na nossa vida, entende? Você mata algo no processo. Você mata algo dentro de você mesmo. E você traz prejuízo para alguém.
Então, tem gente que às vezes tem um objetivo e eu quero liderar, quero discipular pessoas, né? Só que eu não quero passar pelas etapas, eu não quero passar pelos processos. E aí quando a gente age na independência, algo sempre morre. Algo sempre morre. E foi justamente disso que Moisés precisava ser curado. Foi justamente disso que Moisés precisava ser tratado. Mas chegou um tempo, depois de um processo de cura, depois de um processo de aprendizado, que Deus falou: ei Moisés, eu vi o que você viu. Eu tenho visto. E eu chamei você. Esse chamado escondido, esse desejo escondido, esse sonho lá dentro de você. Eu vou começar a jogar uma faísca dentro dele. Porque agora você está pronto. Agora você está pronto. E ele começa a gerar algo junto com Moisés, no tempo de Deus, no jeito de Deus, a justiça que Deus quer promover. Às vezes a gente é tão imediatista. Às vezes a gente quer as respostas tão rápidas. Mas se Deus tem algo para você, gente, se Deus colocou um incômodo, se Deus colocou um sonho, eu quero te convidar a viver todos os processos de Deus, dia a dia. Senhor, o que o Senhor está pedindo, o que o Senhor está fazendo. Às vezes você tem o sonho de ser o pastor, mas sabe, você vai começar cuidando dessa pessoa sem noção da sua célula, é assim que vai começar. Você vai começar empilhando cadeira, né? Você vai começar no seu trabalho, fazendo uma coisa simples, entende? E Deus vai te honrando, porque quem é fiel no pouco, Deus vai ser fiel no muito. Tem algo que incomoda você? Tem algum sonho adormecido dentro de você? Talvez você achou que você é muito improvável para esse sonho. Eu nunca vou poder ter essa faculdade. Eu nunca vou ser um empreendedor. Eu nunca vou crescer. Eu nunca vou ter um casamento assim, porque eu sou um improvável. Não, mas quando Deus coloca algo dentro de você, Ele mesmo colocou esse DNA dentro de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um sopro de vida. E ele sopra, sabe? E ele começa a gerar, como aquela sarça ardente que começa a queimar novamente, ele começa a queimar dentro de você. E aquilo começa a revelar os seus sinais. E daqui a pouco, Moisés, ele pega suas coisas, ele pega a sua família e ele está de volta para o Egito. E isso é algo maravilhoso. Eu sei que Deus vai te levar para esse lugar. Eu sei que Deus vai te levar para esse encontro. E talvez esse encontro seja hoje mesmo. Em que você deixa para trás as suas improbabilidades e recebe o sopro do Espírito Santo. E recebe um novo tempo dele na sua vida. E o que Ele quer fazer por você. Também, quando você fica desacreditado, distante, Deus continua te amando e buscando o seu coração. Você sabe que você pode escolher não viver o que Deus tem para você? Na verdade, não é o pecado que impede a gente de viver o que Deus tem para nós. Na verdade, o que impede é a nossa incredulidade. Na verdade, o que impede, às vezes, é a nossa apatia, a nossa procrastinação. Às vezes, uma postura de simplesmente dizer não e de dizer: eu vou até aqui. Mas hoje você é convidado para falar: Deus, me leva onde o Senhor quiser. E Ele vai fazer coisas surpreendentes na sua vida. Porque Deus continua buscando o seu coração. Deus continua buscando você. Quem leu o Oswald Chambers hoje, viu, né? Se você se achegar a Deus, Ele se achega a você. Deus está num constante movimento de tentar se aproximar de você, de se revelar a você, de se mostrar a você. Talvez Ele fez isso numa canção, talvez Ele fez isso no testemunho que você ouviu hoje, talvez Ele fez isso num pôr do sol que você viu hoje, mas Deus está constantemente tentando, buscando
se revelar a você. Êxodo 3:2, ali o anjo do Senhor apareceu a Moisés, numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. E Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, mas não queimava. E quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, eu estou aqui, respondeu Moisés. Sabe, eu creio que Deus, às vezes, eu estou andando na minha vida e às vezes Deus me mostra algo e Ele fala: Mariana. E eu falo: estou aqui. Você crê que Deus, Ele te chama? E Ele vai te dando essas oportunidades no meio do nada. No meio do nada. Deus está falando com você e Ele tem convites para você. Agora, as suas fraquezas, elas não podem ser as suas desculpas. Às vezes a gente se acostuma tanto nesses estados que a gente põe sobre a gente mesmo, e a gente acredita que a gente é essa pessoa. E aí, pensa bem, Moisés encontrou Deus numa sarça ardente, e aí Deus falou: Moisés, eu chamei você, a sua hora é agora, aquilo que está no seu coração, chegou o tempo, eu estou trabalhando em você. Você vai em meu nome, é maravilhas e sinais. E aí Moisés vira e fala assim: mas Deus, eu nunca tive facilidade para falar. Nem antes, nem agora. Depois que começaste a falar comigo, quando eu começo a falar, eu sempre me atrapalho. Inclusive aqui ele se atrapalhou, né? Mas Deus, eu acho que Moisés ficou meio traumatizado, né? Se você pensar, ele estava tão assim valentão para matar um cara, né? Todo valente para matar o cara lá no Egito. Sou príncipe do Egito, eu coloco aqui, né? Aí ele passa por aquele trauma de medo, e ele passa anos no deserto. Aí ele vira uma pessoa gaga, insegura, presa nos próprios erros. Ele fala: mas Deus, eu não sei falar. Mas Deus, eu não sei orar. Mas Deus, eu sou tão fraquinho. Mas Deus, eu sou o mais burro da minha sala. Mas Deus, eu sou o menor da minha família. Não foi assim que Gideão falou? Mas Deus, eu não posso fazer isso, porque eu tenho as minhas fraquezas. Se nem um assassinato foi suficiente para Deus desistir de Moisés, será que uma fraqueza é suficiente para Deus desistir de mim, de você? Mas às vezes a gente usa isso como uma desculpa. E aí o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista? Ou quem faz que fique cego? Sou eu, diz o Senhor. Agora vá, e eu o ajudarei a falar, e lhe direi o que deve dizer. Um dia eu aprendi que eu tinha que parar de falar para Deus: Deus, mas eu não sei falar. Deus, mas eu não sei orar. Deus, mas eu não sei pregar. Eu não quero ir lá em cima pegar o microfone. Um dia Deus falou para mim: eu não quero que você use mais isso como desculpa. Será que Deus está falando para você? Eu não quero que você use mais como desculpa. Ah, porque você sofreu uma violência. Ah, porque você sofreu uma dor. Ah, mas porque você tem, eu não sei falar. Porque eu não tenho dinheiro. Porque eu não tenho informação. Sabe, Deus está falando para você: fui eu que fiz a boca. Fui eu que fiz ouvido, fui eu que fiz você, de uma forma admirável. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. Não há impossibilidades sobre a sua vida. Nem pecado, nem o seu erro, nem a sua fraqueza, nem o que fizeram com você. Isso é uma verdade maravilhosa. Deus está te chamando para viver grandes coisas com Ele. Deus está levantando uma geração para trazer libertação ao Brasil. Você entende? Igual Moisés, ele trouxe uma libertação. Nós temos um chamado de libertação. Lá em Lucas 4, a gente lê lá que o Espírito Santo ele veio sobre Cristo e veio sobre a igreja para que a gente libertasse, não é? Trazesse vista aos cegos, não é assim? Cura aos doentes. Você tem um chamado de libertação. Eu e você somos parecidos com Moisés nesse sentido. A gente tem que parar de ficar olhando para as nossas fraquezas. A gente tem que parar de ficar focando no que eu fiz errado, no que fizeram de errado comigo, no que não está bom, no dinheiro que eu não tenho, no recurso que eu não tenho. Porque Deus tem planos para nós. E se Ele mandou a gente voltar para o Egito, a gente vai voltar. Se Ele mandou a gente encarar isso, a gente vai encarar. Porque Deus, Ele é muito mais poderoso do que nós mesmos.
a melhor coisa que você pode ter, a melhor vida que você pode ter, é no centro da vontade de Deus. A gente estava lendo o Êxodo, mas se você pegar lá em Hebreus 11, que é o capítulo dos homens da fé, a Bíblia fala sobre Moisés. E ele fala assim: foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Não teve a ver com Moisés. Não teve a ver com o erro de Moisés. Não teve a ver com a fraqueza de Moisés, você entende? Teve a ver com a rendição dele. Teve a ver com a obediência dele. Teve a ver com a fé dele. E foi o próprio mar que engoliu os egípcios. Deus sempre vai dar uma saída sobrenatural para nós. E esse é o nosso chamado. Moisés, ele realmente se tornou o libertador do povo de Deus. Ele foi viver o seu chamado. Ele foi viver um destino. Talvez, quando ele teve aquele sentimento de injustiça e ele viu aquele capataz maltratando o outro, ele nem sabia o que Deus queria fazer, entende? Ele não queria só resolver aquela situação pontual. Deus queria usar a vida dele para libertar o povo de Israel inteiro. Porque os planos de Deus são tão maiores que os nossos. E o legado que Deus quer deixar através da sua vida é tão maior do que você pode imaginar. É tão maior do que nós imaginamos ou pensamos. O legado que a nossa geração vai deixar para essa cidade. O legado que você vai deixar para a sua família. A história do Brasil que nós estamos escrevendo hoje. Você entende que é muito maior? Você crê que é muito maior? E a Bíblia, lá em Hebreus, ela vai falar sobre esse homem. Esse improvável. Esse filho de escravo. Que tinha sido condenado à morte num ato de desespero. A mãe dele coloca ele num rio, que é quase como matar uma criança. E Deus leva ele aos pátios do palácio, onde ele recebeu entendimento sobre a língua, sobre a cultura, onde ele recebeu tantas ferramentas. E aí, por causa de algo que Deus já tinha colocado, ele fez um erro muito grave, ele se tornou um assassino, e ele foi morar no exílio, fazendo um trabalho que ele mesmo desprezava, que era ser pastor de ovelhas. Ele ficou ali por 40 anos, numa terra pagã, que era Midian. E ele foi chamado de volta. Sabe, eu não sei como você pensa a sua história. Talvez Moisés pensasse na história dele como alguém que teve uma chance, mas ele fez um erro muito grave, ele teve que fugir, e aí toda a vida dele foi marcada por essa decisão. É um jeito de contar a história, não é? Aí você lê Hebreus 11, e você vê como Deus vê a história dele. E eu queria ler com você. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado da filha, não quis ser chamado de filho da filha do faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, ao invés de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias, do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. E foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos. E foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Você percebe como a narrativa mudou? Não foi o erro de Moisés que determinou a história da vida dele. A redenção que Deus fez na vida de Moisés foi tão profunda que quando Deus contava a história de Moisés, Ele contava sobre outra perspectiva. E Ele contava da perspectiva da fé. E Ele falou: esse homem preferiu os caminhos que eu tinha para ele do que os prazeres do Egito.
E ele viu o Messias, você está entendendo? 4.000 anos antes. O chamado que Deus tinha para ele já era uma revelação de quem o Messias era. Porque a Páscoa que Moisés fez ali já era um prenúncio de quem era o Messias, entende? Como Deus conta a sua história? Como que Deus está contando a sua história? Como que Deus olha a sua narrativa? Eu quero dizer para você, Deus ele não fica olhando para os seus erros. Deus não fica falando, a Mariana errou aqui, e aí ela teve que mudar a direção da vida dela. Não, ele começa a olhar para mim, e ele vê fé, e ele vê rendição, e ele vê coisas boas, e ele vê um coração entregue. A palavra de Deus diz em Gálatas 5 que nós somos chamados para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo chamou. E eu quero dizer que você foi chamado para a liberdade. Você foi chamado para a liberdade de uma narrativa que você criou para você mesmo, acerca dos seus erros e acerca das suas improbabilidades. E você é livre dessa história. Você foi chamado para ver a sua história de um jeito diferente, como Ele vê, como Ele faz. Eu queria que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar juntos. E eu sinto no meu coração que a gente tem que começar a ouvir as narrativas do Espírito Santo sobre nós mesmos. Não as narrativas dos nossos erros. Não as histórias que a gente conta da gente mesmo, daquela decisão errada que você fez aquele dia. A gente tem que começar a ouvir a história que Deus está fazendo. Mais importa o dia da sarça, mais importa o dia do encontro, mais importa o dia da obediência, mais importa o dia da rendição, mais importa a sua fé, mais importa a promessa daquilo que Deus te deu, mais importa a revelação de Jesus na sua mente, mais importa a cura que Ele tem, mais importa o chamado, mais importa a esperança. Mais importa a presença, mais importa esse senso que Ele colocou dentro de você. Essa é a sua história. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Paulo não era um assassino. Moisés não era um assassino. Raabe não era uma prostituta. Deus não vê dessa forma. E Deus não vê você dessa forma. E eu quero que você, de olhos fechados, comece a receber aquilo que o Espírito Santo está ministrando, a tua história de liberdade, a tua narrativa, a tua história de Hebreus 11, não é a história apenas dos fatos de Êxodo 2, é a revelação de Hebreus 11 sobre a tua história. E eu quero que você receba com fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo mudou para Moisés a partir de um encontro sobrenatural, uma sarça ardente, um fogo, uma presença, uma realidade. E tudo vai mudar na sua vida quando você tiver um encontro com uma nova realidade espiritual. E essa realidade não é uma força, ela não é uma vontade, ela não é uma religião, ela é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, que redime, que pagou o preço por você. Não é que seus pecados não tiveram consequência nenhuma, é que Jesus pegou e pagou o preço por todos eles, por você. Tudo muda quando você tem um encontro verdadeiro com Ele. Nessa noite, eu queria que a gente fosse levado a mais uma vez reconhecer que a nossa história, a nossa vida, a nossa narrativa, ela é absolutamente transformada quando nós temos um encontro verdadeiro com o Messias, com Jesus.